Bom, a referência da qual eu extraí está no livro História da Psicologia Moderna, no capítulo 14, que fala sobre alguns aspectos da história da psicanálise. O que eu gostaria de dar enfoque é a parte do capítulo que diz respeito aos neofreudianos e à psicologia do ego. Os neofreudianos podem ser vistos como um grupo dissidente da total teoria freudiana. Não que esses psicólogos discordassem totalmente das teses de Freud, mas eles passaram a julgá-la incompleta. Eles sentiam a necessidade da expansão do conceito de ego, que para eles tinha um papel maior do que simplesmente servir ao id. Eles também reduziram a influência das forças biológicas sobre a personalidade do sujeito, deram mais ênfase no impacto de forças como as psicológicas e sociais. E também sugeriram que o desenvolvimento da personalidade era determinado mais pelas forças psicossociais e não pelas psicossexuais, como acreditava Freud. E como destaque, eu gostaria de falar um pouco sobre um desses psicólogos que discordavam em alguns pontos da teoria de Freud, que foi a própria filha dele, a Anna Freud, que foi líder da psicologia do ego neofreudiana. Ela foi a única filha de Freud entre os 6 filhos que ele teve que seguiu a carreira do pai como analista. Ana foi analisada pelo próprio pai por anos, eles tinham um vínculo muito forte, mas essas análises, quando foram descobertas pela comunidade, não foram bem aceitas. Foram vistas até como incestuosas. Porém, Freud não permitiria que sua filha fosse analisada e expusesse sua relação tão próxima ao pai a qualquer outro analista, porque ali ela falava sobre muitos detalhes íntimos entre os dois. Nos anos seguintes, Ana tornou-se analista e se dedicou ao desenvolvimento e aprimoramento da teoria psicanalítica, assim como no tratamento com crianças que se apresentavam emocionalmente perturbadas. Pois bem, em 1927, Anna Freud publicou um livro intitulado Introdução à Técnica da Análise Infantil, o que já foi um prenúncio, por assim dizer, do seu interesse em focar nessa área da psicologia infantil. Ela desenvolveu uma abordagem inovadora para a aplicação da teoria psicanalítica em criança, considerando a relativa imaturidade e o nível da capacidade verbal infantil. Então, para isso era necessário contextualizar essa criança, como falar a sua língua, por assim dizer. Era necessário algumas inovações, como a inserção da utilização de brincadeiras e a observação da criança no âmbito da família. Ela abriu uma clínica ao lado da casa do pai, em Londres, e estabeleceu um centro de tratamento e um instituto de treinamento de psicanálise aos profissionais interessados, e era onde recebia psicólogos do mundo todo. E esse instituto dá continuidade ao seu trabalho até hoje. Ana revisou a teoria psicanalítica até então estabelecida, que era muito conhecida por ela, porque ela sempre acompanhava seu pai em conferências e outros eventos dentro da área da psicologia, expandindo o papel do ego como um mecanismo que funcionava independente do id. Então, assim, ela definiu com ainda mais precisão esses mecanismos em suas publicações e livros e contribuiu com exemplos extraídos das análises conduzidas com as crianças em sua clínica. O livro mostra, assim de forma geral, que Ana não foi somente a segunda geração de Freud, mas também uma outra forma de olhar, uma espécie de revisão para a teoria até então intocável que já estava estabelecida naquela época. Era como se fosse uma verdade absoluta dentro da área da psicanálise, e ela conseguiu, ela e alguns outros, conseguiram reformular algumas visões dentro desse campo da psicologia, e seus feitos, juntamente com de outros neofreudianos, foram tão significativos que se tornaram a principal forma de psicanálise norte-americana, desde a década de 1940 até 1970. Um dos objetivos desses psicólogos era transformar a psicanálise em uma parte aceita da psicologia científica, e assim eles conseguiram promover, finalmente, uma relação mais amigável entre a psicanálise e a psicologia experimental acadêmica, o que ainda não havia acontecido até Freud. Enfim, foi o que eu pude observar de bem interessante desse capítulo e de como muitas vezes o fato de nós tentarmos ir além, contestar e tentar uma outra alternativa, de fato pode mudar o nosso olhar sobre as perspectivas que já foram estabelecidas.